Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao programa 2 a 1, nosso programa aqui no canal da internet. Nós vamos estar com vocês, batendo aquele papo sobre esporte com os nossos amigos aqui, Berg, e com o meu amigo Ronexon. Este é o nosso primeiro vídeo, nossa primeira gravação, e nós vamos debater alguns assuntos pertinentes ao esporte. São assuntos que estão aí na roda, nas ruas da nossa cidade, até porque é a nossa paixão, o futebol, principalmente para quem torce aí, meu irmãozinho, para o Flamengo. Nós temos dois torcedores do Flamengo e um torcedor do Bahia, e é por isso que nós temos o programa 2 a 1. Aqui não tem empate de forma nenhuma, mas também pode haver a unanimidade. 3 a 0 também é placar, mas sempre iremos debater aqui sobre os assuntos de uma forma diferente, de uma forma descontraída. É o nosso olhar, é o olhar dos nossos debatedores, dos nossos comentaristas sobre o futebol, esse esporte apaixonante no mundo todo. Nós vamos apresentar e começar o nosso programa falando sobre o Campeonato Brasileiro, que nós temos o Palmeiras campeão de 2019. Meu amigo Ronexon, meu amigo Berg, achou justo o Palmeiras campeão brasileiro? Wendel, justíssimo, né? Maior pontuação, claro, por ser o primeiro colocado, maior número de gols, melhor defesa, as assistências. Se a gente for observar nas estatísticas, Dudu foi o maior jogador em relação à assistência de gol. Então, assim, todos os índices, né, em relação ao Palmeiras são superiores aos outros. Não é à toa que é o primeiro colocado e com justíssima posição, em primeiro lugar, campeão de 2018. Ele apresentou um fato interessante, que ele veio com o Roger e não vinha muito bem no Campeonato Brasileiro. Com o Filipão, ele aí se transformou em um Palmeiras. E aí, meu amigo Ronexon, você achou justo também? E analisando também um pouquinho da questão do Filipão. A chegada de Filipão mudou totalmente o campeonato. É, na verdade, um campeonato muito marcado pela troca de treinadores. As equipes do G3, né, já confirmadas até aqui, Palmeiras, Inter e Flamengo. O Flamengo na segunda colocação, já confirmado, o vice-campeonato do Flamengo. Todas as equipes, exceto o Internacional, o Wendel, trocaram de treinadores. Foi uma máxima desse campeonato. Muita troca de treinador e algumas equipes que começaram, inclusive, com trabalhos de novos treinadores que vinham fazendo um bom trabalho, inclusive como o Maurício Barbieri, como o treinador do Atlético Mineiro, como o Roger, vinha do Palmeiras, bem na Libertadores e não tão bem no Campeonato Brasileiro. Então, esse campeonato foi um campeonato onde as trocas surtiram efeito. O próprio Flamengo, depois da troca de Maurício Barbieri, que eu até acredito que fez um bom trabalho, um bom aproveitamento, ele tinha mais de 60% de aproveitamento, mas, claro, a mudança dos treinadores, Filipão mesmo, 22 partidas sem perder no Palmeiras, nós temos também Dorival Júnior bem no Flamengo. Então, algumas mudanças que deram aquele up às equipes na reta final do Brasileirão. Então, o Filipão, depois daquele massacre, né, do 7 a 1, que sempre será lembrado, 7 a 1, não é 2 a 1, 7 a 1, mas merecido. Palmeiras 2018. O Palmeiras, quando decidiu, parece que foi como 2016, que Cuca falava, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Então, o Palmeiras, quando arrancou na competição, foi assim, de uma frieza, de uma determinação ímpar. Então, merecidíssimo título. Parabéns a todos os palmeirenses pela conquista brilhante do Campeonato 2018. O Ronexon falou da questão dos técnicos experientes também, né? A chegada de Filipão, a questão também do Dorival Júnior, tem Cuca também. Cuca foi muito bem, Cuca pegou o Santos ali próximo da zona de rebaixamento e trouxe o Santos praticamente para a questão de lutar pela Libertadores. Se vai chegar na Libertadores ou não, é outra história, mas transformar o Santos da forma que Cuca pegou foi importante. E aí vem a pergunta para vocês. É difícil entrar no Campeonato Brasileiro sendo um novo técnico? Nós temos aqui, por exemplo, Levi Coupe, também no Atlético Mineiro. O Dorival Júnior, o Ronexon já mencionou. Cuca, eu falei aqui também. Então, por que será que os novos técnicos têm essa dificuldade de fazer um bom trabalho, com exceção do Internacional, né? Mas os demais ficaram pelo meio do caminho? Wendel, é curioso em relação aos técnicos novos. Ficou a discussão. De fato, os clubes estão apostando porque querem uma mudança, né, de mentalidade, com uma nova formação, né, em campo dos times, porque de fato estão sem dinheiro, precisando investir em novos técnicos porque são mais baratos. No brasileiro, a gente não tem muita paciência, né, com os resultados negativos.
Os técnicos novos precisam, né, de bagagem, precisam de um maior respaldo, precisam de um maior tempo para poder, de fato, consolidar as suas maneiras, né, novas, vamos dizer assim, de escalar, de montar as suas equipes. E quando os times estão perdendo, a pressão é muito grande da torcida, da imprensa e do próprio clube, né, internamente, os técnicos novos não aguentam a pressão. E aí, de novo, os times passam a recorrer, né, aos velhos técnicos de guerra que tanto são combatidos e criticados, mas na hora que a coisa aperta, são aqueles a quem os clubes recorrem. Então, assim, é uma discussão interessante. No ano passado, o Carille, né, foi campeão com o Corinthians, então muito elogiado, deu certo. O próprio Zé Ricardo no Flamengo, até um certo momento, também foi muito elogiado. Muito bem no Botafogo. O Botafogo também, o Jair Ventura, que foi pro Santos. Então, assim, parecia que era uma nova era, né, no Brasil. Os técnicos novos estavam dando certo, os clubes vencendo, que é muito bom, quando está vencendo. Quando os clubes começam a perder, aí vem os questionamentos, vem as indecisões, as reclamações, a pressão é muito grande. Muitos times, como o Flamengo, por exemplo, passando por situações de eleições, né? E isso é um componente maior em relação à pressão. Né? Os resultados são importantíssimos para manter a atual gestão, porque o futebol, por mais que o clube esteja organizado, que esteja bem administrado, se não der resultado positivo no futebol, não fica. Né? A diretoria é questionada e cai nas mãos do técnico, que é ele que comanda, né, a equipe. Então o Flamengo passou por essa situação. Muitos dizem que se tivesse havido a demissão, né, de Barbieri algumas rodadas anteriores, talvez o Flamengo estivesse, né, no topo, como primeiro colocado. A diretoria demorou a tomar essa decisão, sobretudo a figura do presidente da Bandeira de Melo, né, que bancou o técnico, né, mudou para um técnico mais experiente, embora também questionado, porque ele costuma... já passou pelo Flamengo. Já passou pelo Flamengo, foi demitido também. Não foi bem, inclusive. Não foi bem, inclusive ela diz, inclusive, dele, né, na justiça, porque na época havia um contrato ridículo, horroroso entre o Flamengo e ele, então, e ele tem valores milionários para ser do Flamengo, por conta da anterior... foi uma das primeiras apostas do Flamengo dessa nova gestão, Eduardo Bandeira de Melo. Agora, o que ficou claro, mais uma vez, é isso. O brasileiro, ele adora vencer. Se você vence, você fica. Agora, só para destacar, também para fazer justiça, a Lisca pegou o Ceará numa situação horrível, e o segundo turno do Ceará é muito bom. O treinador também do Atlético Paranaense, muito bom trabalho também no segundo turno muito bom. Então o Atlético Paranaense deu essa alavancada, então algumas equipes finalizaram. Só que o segredo dessa foi o Vitória, né? O Vitória trocou de treinador. O Vitória é uma verdadeira bagunça esse ano, e aí não teve outro resultado, segunda divisão, num momento ruim, um momento que ano que vem a gente vai até falar disso no programa. O professor está muito triste com a situação do Vitória. Amigo ouvinte, estou triste demais. Mourinho, tem mais aí? Mourinho, Guardiola e Tite, os três unidos não deixaram o Vitória bem ainda. O Vitória caiu, inclusive, e vai ser difícil voltar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Vitória, mas eu queria saber de vocês o seguinte: o Flamengo ficou no cheiro, segundo colocado, deixa o Flamengo com gosto de poderia ser campeão, ou as circunstâncias que aconteceram durante o campeonato, de fato o segundo lugar está de bom tamanho? Olha, eu sou torcedor do Flamengo, então a gente, de fato, pela paixão, né, e o otimismo, né, natural do flamenguista, e para falar com um time horrível na competição, mas a gente sempre acha que vai vencer, é natural, isso é nato, as pessoas não entendem isso, né? Os demais torcedores não conseguem imaginar porque o flamenguista é tão otimista, mas nós somos assim, é a nossa identidade flamenguista, sempre ser otimista. Anos anteriores, o Flamengo tinha uma equipe muito ruim, um clube desorganizado, com dívidas absurdas, N problemas administrativos, e mesmo assim a gente sempre estava brigando para ser rebaixado. Ainda assim, a gente sempre iniciava as competições acreditando, né, com o nosso otimismo absurdo, que seríamos campeões, mas sempre brigando para não cair, na verdade. E não caímos, né? Tivemos até ameaçado muitas vezes de cair, mas não caímos. Nos últimos anos, com a nova forma de gerenciar o clube, né, progressos, evoluções administrativas, organização e investimento muito alto no futebol, o Flamengo gastou mais de R$1 bilhão nos últimos anos, né, em relação ao futebol, é muito dinheiro. Então passou a se exigir muito, cara. Se o investimento é alto, a expectativa também é muito alta. Então os torcedores estão na bronca, né, chateadíssimos, porque acreditavam que o Flamengo seria campeão este ano de algum título importante. Tivemos muito perto, né?
próximo da Copa do Brasil, disputando com muita força, Sul-Americana, Libertadores da América, mas tem sido uma coisa muito mas negativa. já teve um avanço, se a gente for observar nos últimos anos. Exatamente. Mas o Brasileirão, que era talvez o título mais fácil para o Flamengo, eu vejo dessa forma, porque os grandes clubes estavam envolvidos em outras competições a quem eles dão mais ênfase, mais destaque, né? No caso do Palmeiras, do Grêmio. Quantas vezes o Grêmio e o Palmeiras jogaram com time de reservas, né? A competição nacional. Então o Flamengo tinha muita chance, teve líder por várias rodadas, né? No primeiro turno, criou a ideia do cheirinho, né? Segue o líder, e na reta final, que é quem mais conta, quem chega por último, né? Em primeiro lugar, que é o campeão, naturalmente, o Flamengo deixou a desejar. Então a bronca não é nem pela colocação em si, porque de fato há uma evolução, como o Neto falou. Vamos pegar o Flamengo nos últimos anos, a progressão em relação à posição do Campeonato Brasileiro tem sido uma constante, houve uma evolução. Mas o time tem que ser campeão porque o torcedor não aceita do segundo colocado até o último, ou 16º, vamos dizer assim, os torcedores não fazem muita diferença, querem que o clube seja campeão, até porque o investimento tem sido muito alto. Então os clubes do Brasil que investiram muito pesadamente em futebol, Grêmio, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, têm conseguido seus títulos. Já o Flamengo nos últimos anos tem feito alto investimento, porém não houve título. Agora, só fazendo justiça nessa questão também, o Palmeiras também demorou entre aspas, porque na primeira gestão de Alexandre Barros, no Palmeiras, o Palmeiras contratou 38, foi 37 jogadores, e o Palmeiras não conseguiu vencer. Então o que acontece? Então, eu sei que é difícil falar isso para o flamenguista, mas se você observa os últimos 3 anos principalmente, o Flamengo começou a estar na classificação de Libertadores. Então o Flamengo vai para a 3ª Libertadores seguida. É só se você é flamenguista, você sabe. Quando foi que o Flamengo foi 3 vezes seguido para a Libertadores? Eu não me lembro. Faz muito tempo, eu também, como torcedor, que acompanho futebol de 91, meu primeiro título, meu primeiro jogo do Flamengo foi aquele Flamengo e Fluminense 1-1, Campeonato Carioca 91, que depois o Flamengo, no segundo jogo, venceu por 4-2, sendo campeão. Então ali, de Flamengo e Fluminense, eu optei ser flamenguista. Então, de lá pra cá, eu não me recordo. Eu não me recordo de lá pra cá, do Flamengo foi 3 anos. Então, o torcedor eu entendo, mas se você observar, o Flamengo vem de um vice-campeonato da Copa do Brasil, outra semifinal seguida, um vice-campeonato brasileiro, um vice-campeonato sul-americano e outra coisa que o torcedor tem que observar. Nos pontos corridos é a melhor campanha do Flamengo esse ano. É o melhor desempenho. O Flamengo tem hoje pontuação de campeão da B9. Então, o que mostra que, de certa forma, o Palmeiras consegue desgarrar um pouquinho, o Flamengo meio que está ali atrás, foi junto. Então, a gente tem que esperar. Acho que se fosse na Europa, estaria todo mundo batendo palmas, porque você terminar em segundo na Liga Europeia já é um grande avanço, você já sabe que vai ano que vem para as Copas continentais. Então, o torcedor do Flamengo quer título, todo mundo quer comemorar título, mas eu acho que o Palmeiras está mais estruturado para isso. A gente tem que lembrar também que em 2016 o Flamengo teve um problema horrível, jogou fora do seu estádio, fora do estado praticamente o ano todo. Ano passado o Flamengo fez o que tinha que fazer, que era a questão da ilha, apesar de ser uma coisa polêmica, mas também a ilha teve vários problemas estruturais, então isso também a gente pensa que mas acaba afetando o desempenho da equipe também. Então esse ano que o Flamengo voltou para o Maracanã, o Flamengo mostrou que é forte no Maracanã, não é à toa a pontuação que o Flamengo tem. Então, de certa forma, é razoável. Até a imprensa, hoje eu vi ela um pouco mais calma, falando sobre essas questões também. Quando você avalia que você subiu de patamar, você já sabe que ano que vem de novo Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Cruzeiro vão estar brigando de novo na prateleira de cima. Então a gente não sabia isso antes. Porque a gente sabia se o jogador pegava a bala e ia embora, porque eu não sabia se esse. Então, há um avanço. Mas eu acho que o mérito do Palmeiras também, porque o Palmeiras foi muito forte. 22 partidas sem perder no Brasileirão é muito difícil. Então, é muito difícil superar isso. Um detalhe importante é que o Corinthians e o Palmeiras vêm fazendo alternância. 2015 Corinthians, 2016 Palmeiras, 2017 Corinthians, agora 2018 virou Campeonato Paulista, viu, meu irmãozinho? Quem será que vai salvar e tirar essa hegemonia aí? Virou Real Madrid e Barcelona também, né? Palmeiras e Corinthians, se bem que o Corinthians não faz um bom campeonato, o Corinthians está em 12º colocado, né? 44 pontos e não chega mais na 11ª posição praticamente, porque ele só alcançaria o Bahia com 47, mas o Bahia tem um saldo de gols atualmente melhor, então empata em vitória, mas perde em saldo de gol, então o Corinthians provavelmente vai ficar na 12ª posição,
péssimo campeonato do Corinthians, mas o ano de 2019 pode ser propício, até porque há especulações do retorno de Carille para o Corinthians e novos investimentos também no Corinthians. Falando do Campeonato Brasileiro, terminamos aí a 37ª rodada com o Palmeiras em primeiro lugar, Flamengo em segundo, Internacional em terceiro. Nós temos o Grêmio em quarto, São Paulo em quinto, nós temos o resultado do São Paulo. Se der um empate, o São Paulo 0 a 0 pula para a quarta posição e o Grêmio vem para a quinta posição. O Atlético Mineiro é o sexto, o Atlético Paranaense é o sétimo, o Cruzeiro o oitavo, o nono Botafogo, e eu vou fechar aqui com o Santos em 10º lugar. Para mim, na minha opinião, o Botafogo Internacional fez um excelente campeonato internacional, porque sai da segunda divisão. E o Botafogo porque ofereceu muito mais do que nas últimas rodadas, né? Sobretudo. Isso, principalmente nas últimas rodadas. E outra coisa, e é um ano, Wendel, que não poderia cair. Essas equipes medianas, igual o Vasco, corre esse risco ainda. A gente tem que lembrar disso. O Vasco não fez seu dever de casa, jogando em casa contra o Palmeiras. Muita gente até gostou, até aplaudiu, gostou, e pode custar caro. Se o Vasco perde o próximo jogo, Mas o Ceará, que é uma o Ceará, que é normal, possível acontecer. pode ser normal, Sim. muito possível. O Vasco vai pagar, sabe por quê? Porque ano que vem muda a distribuição das cotas de TV. Então o Vitória vai sofrer muito com isso. Isso. O Paraná nem se fala, já é uma equipe também, porque ano que vem as cotas serão distribuídas de uma forma diferenciada e quem cair para a Série B não tem mais a cláusula de barreira. Ou seja, você vai negociar com as TVs com segunda divisão. Então, Botafogo foi importantíssimo se permanecer na primeira divisão. Muito. Vai ser muito importante para o Ceará permanecer. Para o Bahia também, apesar do torcedor estar um pouco meio que pegando no pé, mas acho que foi muito bom para o Bahia permanecer mais um ano. Você vai respirando, porque é um campeonato muito difícil. O campeonato brasileiro é muito duro. É um campeonato muito difícil. Equipes difíceis de se enfrentar. Então, é muito positivo também para a questão do Botafogo permanecer. A gente sabe que o Botafogo passa por um problema financeiro incrível, mas foi bom ter permanecido na primeira divisão. Não, o Botafogo para mim fez um milagre. O Botafogo, nono colocado atualmente, ofereceu muito mais do que poderia entregar. O Botafogo foi muito mais além. Agora, nós temos um programa Esporte em Debate, sexta-feira, na rádio, aqui na Rádio Comunitária Iguaí. Nós somos de Iguaí, as pessoas que vão nos acompanhar aí de outras partes do Brasil e do mundo também. Nós somos do município de Iguaí, aqui na Bahia. Então, nós temos um programa de rádio e eu cheguei a debater que o Vasco cai. Ó, para mim, Vasco, Paraná, Vitória e América Mineiro. Só que, meu querido Ronaldo e meu querido Berg, América Mineiro e Fluminense, se o América Mineiro ganha do Fluminense, o Fluminense não cai. E se o Ceará ganhar do Vasco e o nosso querido Sport vencer a partida, Vasco cai. É impossível? Você acha que o Vasco cai? Vamos fazer mistério, professor? Bora. Bora fazer mistério? Bora. Vamos responder no próximo programa? Vamos. Eu já me comprometi demais aqui. Se o Vasco cai, no próximo programa, vamos começar o próximo programa já falando quem cai. Vamos falar quem cai, né? No próximo programa?